Olá, nós somos do grupo Café Descafeinado, Projeto 2020. O nosso curso é o Técnico em Alimentos integrado da turma 2017. Ele é composto por mim, Ashley Amanda Junco Pereira. Por mim, Rafaela Mendes dos Santos. E por mim, Thalita Miriane da Silva. Ele é orientado pelos professores Dr. Igor Cardoso Pescara e pela professora mestra Amanda Tavares Neves. A nossa justificativa se baseia principalmente nos fatos de que o café descafeinado ele vem sendo cada vez mais consumido pela população mundial, principalmente na União Europeia, onde as pessoas elas procuram uma alternativa mais saudável à ingestão da cafeína, pois estudos já comprovaram que o excesso da cafeína no nosso organismo traz malefícios como a insônia e a ansiedade. Então, por esses fatores e outros fatores, o café descafeinado ele vem sendo uma opção, uma alternativa mais saudável às pessoas, para as pessoas consumirem sem terem que largar o seu amado café. E o outro fator é a alta valorização do café descafeinado. Em 2019, o mercado de grãos de café descafeinados crus foi avaliado em mais de 1,6 bilhões de dólares, com tendência a aumentar conforme os anos vão passando. O objetivo geral é investigar o efeito do processo de descafeinização sobre as espécies de cafés mais comercializadas, submetidas a diferentes solventes para extração da cafeína. Os objetivos específicos: estudar as características físico-químicas do café descafeinado, avaliar os micro-organismos envolvidos na produção do café descafeinado, analisar as composições químicas do café descafeinado, realizar as análises sensoriais para determinar o perfil sensorial do café descafeinado, avaliar a aceitação e a preferência dos consumidores por cafés submetidos a diferentes métodos de extração da cafeína, estudar o processo de extração da cafeína e o impacto do solvente utilizado nas características físicas do grão. O nosso projeto foi dividido entre história, definição, processamento, composição química do café descafeinado, microbiologia, análise físico-química, análise sensorial, embalagens, métodos de conservação e tratamento de resíduos. A primeira sintetização histórica registrada do café descafeinado foi feita pelo químico alemão Rund, onde ele sintetizou o café descafeinado, porém não deu atenção a esse estudo, pois seu objetivo era estudar a cafeína. E anos depois, em 1902, Ludwig Roselius, após uma perda familiar decorrente ao excesso de cafeína, decidiu começar a estudar formas de tirar a cafeína dos grãos de café. E sua família, dona de uma importadora de café na Alemanha, teve um de seus navios invadidos pela água do mar e, consequentemente, os grãos transportados ficaram submersos por um período de tempo na água do mar. E para não jogar fora esse carregamento de café, Ludwig decidiu preparar e percebeu que ele não ficou tão agitado quando bebeu essa bebida dos grãos que ficaram submersos pela água do mar. E após alguns anos de estudos sobre isso, ele fundou a Coffee Hug em 1906 e patenteou o primeiro processo de café descafeinado industrial da história. Em 1914, Ludwig decidiu fundar uma matriz nos Estados Unidos e levar a Coffee Hug para lá. Porém, conforme a Primeira Guerra Mundial veio, ele acabou perdendo os direitos sobre matrizes, sobre a marca nos Estados Unidos. Então, em 1923, ele se obrigou a retornar aos Estados Unidos com o nome Café Sanka para sua marca. O nome já utilizado para as vendas na França. Alguns anos após isso, em 1932, a Kraft Foods comprou o café descafeinado Sanka de Ludwig. Eles já distribuíam café descafeinado nos Estados Unidos.
No início do café, na sintetização do café descafeinado, ele era um item de luxo. E conforme os anos foi passando, ele caiu no gosto popular. E mais ou menos na época da Alemanha nazista, o café descafeinado ele era um item essencial para os nazistas, pois eles condenavam a cafeína como um veneno à saúde e exaltavam o café descafeinado como algo que daria cada vez mais saúde à raça ariana. Algo no mínimo irônico, pois o processamento do café descafeinado da época era feito com benzeno, substância hoje que nós sabemos que é extremamente cancerígena para nós. E, bem, em 1970, o filho de Ludwig decidiu vender a Coffee Hog para a gigante norte-americana General Foods. Tanto o café Sanka quanto o Coffee Hog são comercializados até hoje, porém são encontrados principalmente na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos. De acordo com a resolução RDC número 277 da Anvisa, um produto é considerado descafeinado quando seu teor máximo de cafeína for de 0,1% em gramas por 100 gramas do produto. Quando for um descafeinado solúvel, esse teor máximo de cafeína pode chegar até 0,3% em gramas por 100 gramas do produto. O processamento do café. O processamento começa com a recepção e seleção do grão, o beneficiamento do grão, a extração da cafeína, a torrefação, a moagem e, em seguida, vai passar para a embalagem e rotulagem. A recepção e seleção do grão. A recepção e seleção do grão acontece em 3 etapas: a separação, a lavagem e a secagem. A separação, que vão separar os grãos arábica e robusta e diversos tipos de café, e também para ver se o café tá bom ou ruim, né? O grão, no caso. A lavagem. A lavagem acontece pela via úmida e a via seca. A via seca é onde acontece a lavagem que vai vir com a polpa e com a mucilagem, e a via úmida acontece com o grão inteiro, não só com partes específicas. E a secagem pode ser feita em terreiros artificiais também. O beneficiamento do grão, né? Ele acontece pós-colheita, claro, depois da recepção e seleção do grão. Ele tem que acontecer perto da época de comercialização, pois pode danificar o grão, né? E assim não dando um sabor bom para o café. Esse beneficiamento do grão acontece várias coisas, como a eliminação das cascas e as separações. E ele também já está pronto para ser chamado não de grão cru, mas sim de grão beneficiado ou grão verde. Eu vou falar um pouco sobre a extração. A maioria dos métodos de extração existentes utilizam um solvente para a extração da cafeína, como diclorometano, cloroformil, álcool, acetona, água, entre outros, sendo o diclorometano e a água mais utilizada aqui no Brasil. Os cafés submetidos aos métodos de extração com água possuem um valor de mercado mais alto por ter um maior custo de produção industrial, por não envolver o uso de solventes químicos. Como é um processo menos agressivo, cerca de 22% das empresas de descafeinação utilizam esse tipo de extração por água. Como a cafeína tem uma solubilidade em água, ela varia dependendo da temperatura. A temperatura ambiente é de 20 graus Celsius. A solubilidade máxima que a cafeína dissolve na água é de 2%. Mas no momento que a água está fervendo, produz uma solução de 70%. Foi desenvolvido o processo de descafeinação utilizando a água na empresa Cofis, em 1938, na Suíça, e a primeira menção científica foi feita em Norton e Roy. Apesar desse processo utilizar a água como solvente, são utilizados também solventes orgânicos. O processo de extração por água acontece quando os grãos verdes são lavados por água por certo tempo, onde a cafeína se dissolve
com água. Com a cafeína dissolvida, ocorre o bombeamento através dos filtros do carvão ativo, que vai observá-la. Após isso, os grãos são secados com ar morno para não ocorrer nenhum dano aos grãos. E antes de ir para o processo de torrefação, são resfriados com ar frio. Com o tempo e a temperatura, a cafeína migra para fora do grão verde para o meio externo. Essa água é filtrada, capturando e extraindo moléculas de cafeína. O processo leva aproximadamente 10 horas, resultando em café livre de 99,9% de cafeína. Uma vez descafeinado, o café será seco, terminado, dessacado e expedido, pronto para ser torrado. A torrefação. A torrefação é um processo onde o grão cru passa a ser o grão torrado. Depois da extração, o grão é levado para um elevador, que esse elevador vai levar até a máquina de torrefação, onde o grão vai ser torrado ali, né? Aqui no Brasil, a gente utiliza uma torra entre 9 a 10 minutos, que vai tornar o café tradicional. Já em comparação aos Estados Unidos, os Estados Unidos utiliza uma torra de 15 a 16 minutos, que é uma torra mais elevada, então vai extinguir o café extra forte. Também acontece durante a torra as transferências de calor, como radiação, convecção e condução. A condução aparecendo muito mais. Como que aparece a condução? A condução, ele vai aparecer entre, como eu disse, né, dos 9 a 10 minutos da torra aqui do Brasil, e também vai acontecer entre 200 a 250 graus Celsius. Processo de moagem. A moagem é um processo onde os grãos vão ir para a máquina de moagem e vão ser triturados ali até virar um pó fino. Antes de o grão ir para moagem e depois que passa pela torrefação, ele tem que ser resfriado, né? Porque pode ocorrer várias coisas ali na moagem, como pode danificar o grão, pode dar outro sabor, pode mudar o sabor, pode mudar a textura. Por isso que tem que ocorrer quando o grão já está frio. Após isso, né, o grão já estando frio, ele é levado para a máquina de moagem, onde vai ser triturado e em seguida peneirado. Assim eles veem se o grão foi triturado corretamente ou não. Se o grão não foi triturado corretamente, eles levam novamente para a máquina de moagem. E assim eles vão fazendo até o grão ser triturado corretamente. E depois que o grão foi peneirado, viu que tá tudo certo, eles levam para a máquina de rotulagem e embalagem. Eu vou falar um pouco sobre a embalagem e a rotulagem. Antes do café ser embalado, a embalagem tem que ter uma pré-secagem para não correr nenhuma contaminação, não mudar o sabor, o aroma do café. Em seguida, ele é embalado, o café e a embalagem, e após isso é levado para a máquina a vácuo, onde vai retirar todo o ar da embalagem e tomando sempre o cuidado de não puxar o pó do café, né? Em seguida, é levado para a máquina de rotulagem, onde vai marcar a validade do café. A rotulagem deve obedecer todas as legislações específicas e quando é um produto descafeinado, deve conter o teor máximo de cafeína. As instruções de preparo devem aparecer de forma clara e legível. A composição química do café, ela é muito rica em minerais, vitaminas, entre outros compostos. E após o processo da descafeinação, há compostos que eles são alterados no grão, como principalmente os carboidratos, a cafeína, os lipídios e as proteínas. A cafeína, ela é um composto do qual aumenta a presença do grão do café descafeinado após este processo.
e ela só vai diminuir após o processo de torra, ficando com um valor inferior a 1%. Os carboidratos, eles no grão integral têm uma presença de 50% e após o processo da descafeinação, eles vão ficar com uma presença inferior a 1% e após o processo da torra vai pouco se alterar. Talvez aumente um pouquinho, talvez diminua um pouco. As proteínas são outra substância que após o processo da descafeinação vai diminuir no grão. Pouca coisa, mas diminui. E após o processo da torrefação, também vai diminuir ainda mais. Os lipídios, eles têm uma diminuição também, porém, o grão arábica, ele apresenta uma diminuição menor do que se for comparar ao grão robusta. E após a torra, são compostos que vão aumentar a presença no grão, sendo que o grão arábica vai ter uma presença bem maior de lipídios do que o grão robusta. Os micro-organismos presentes no café descafeinado é bem variado. A microbiota do café em geral é muito rica. Bactérias, fungos e leveduras. E dependendo qual o seu processamento, sendo via seca ou via úmida, determinará qual micro-organismo mais presentes, podendo ser as bactérias ou os fungos. E já foram encontrados micro-organismos capazes de degradar a cafeína da casca da polpa naturalmente. Fungos do gênero Aspergillus e Penicillium já foram encontrados e podem, quem sabe, no futuro auxiliar o processo da descafeinação natural do café, industrialmente. E bactérias do gênero Pseudomonas, principalmente a espécie Putida, Pseudomonas putida, foram encontradas degradando a cafeína. Elas foram isoladas em laboratório e se mostraram mais eficientes na degradação da cafeína em um ambiente com um pH neutro e uma temperatura de 25 a 30 graus. Mas, apesar de termos bactérias que degradam a cafeína, há bactérias e outros micro-organismos que, em contato com a cafeína, morrem, pois a cafeína é tóxica. Nas análises físico-químicas, o grupo analisou um artigo do qual seus autores eles compilaram 13 marcas distintas de cafés descafeinados vendidas em sua região e analisaram pH, acidez, sólidos solúveis, atividade de água, entre outros, seguindo os métodos descritos pelo Instituto Adolf Lutz. Os resultados das amostras foram comparados com a legislação e com a RDC número 277 de 2005. Num parâmetro geral, todas as amostras estão de acordo com a legislação e, especialmente a cafeína, as empresas não retiraram 100% dela, mas a quantidade presente nas amostras, que foram de 100 gramas, elas estão dentro do padrão estabelecido pela RDC 277 de 2005. A análise sensorial é a disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e interpretar as reações às características dos alimentos e como elas são percebidas pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição. São utilizados elementos da psicofísica relacionados às técnicas de medida, quantificação e interpretação do que é sentido pelos sentidos humanos, pelas características de aparência, odor, gosto, textura e som. Os testes sensoriais mais utilizados para avaliação de alimentos e bebidas são classificados em métodos discriminativos, descritivos, subjetivos e afetivos. Os métodos discriminativos determinam diferenças qualitativas ou quantitativas entre as amostras. Os métodos descritivos identificam e descrevem qualitativamente ou quantitativamente as amostras. Já os métodos subjetivos e afetivos medem o quanto uma população gostou de um produto, avaliando a preferência ou a aceitabilidade por meio da aplicação de testes de comparação pareada
ordenação ou até mesmo utilizando escala. Os provadores devem ser experientes na utilização do vocabulário para a descrição do produto. Também devem ser capazes de distinguir os gostos básicos, que são o doce, o salgado, o amargo e o azedo. Normalmente são recrutados de 50 a 100 pessoas para os testes. Desde que a demanda por cafés diferenciados se intensificou, foi necessário um aprimoramento nos processos do café. E para isso, as técnicas de análise sensorial têm um papel fundamental, pois estima a aceitação pelo consumidor no desenvolvimento ou melhoramento de um produto. Para avaliar a aceitação e preferência dos consumidores por cafés submetidos a diferentes métodos de extração de cafeína, deve ser realizada primeiramente uma coleta de 3 porções de um lote para o processamento dos métodos de extração e preparo da amostra, de acordo com a figura apresentada. Após o processo, análise de cor e a coleta das amostras, inicia-se o processo de percolação, onde acontece a extração das substâncias químicas por meio de um solvente. Neste caso, a água é o solvente que extrai parte das substâncias que constituem a bebida quando passa pelo grão torrado e moído. Essa percolação pode ser a frio, a quente por gotejamento e a quente com filtro. A ABIC recomenda que as amostras sejam preparadas com água mineral e café torrado e moído na proporção de 7%, 70 gramas para cada 100 ml de água, utilizando filtro de papel para realizar a filtragem, com água a 95 graus Celsius e posteriormente armazenadas em garrafas térmicas identificadas. Para serem consumidas, as bebidas devem estar a 70 graus Celsius, numa porção de 50 ml cada amostra, sendo 2 descafeinadas e uma tradicional, identificadas com 3 dígitos aleatoriamente. Elas podem ser servidas acompanhadas de sachê de açúcar e adoçante para adoçar de acordo com a preferência. Também é importante água mineral a temperatura ambiente, para minimizar a interferência de sabor entre as degustações. Para os testes sensoriais, pode ser aplicado o teste de aceitação por escala hedônica de categorias, para os atributos a serem avaliados. Os provadores devem ser orientados a avaliar os atributos e enxaguar a boca entre as amostras. Para a coleta de dados, pode ser desenvolvida uma ficha de avaliação, conforme a apresentada. Para realizar a análise estatística, análise dos resultados e a conclusão do teste, pode ser aplicado a análise de variância ANOVA, seguida de um teste de comparação de médias de Tukey com 5% de nível de significância. As embalagens devem ser apropriadas para o transporte e armazenamento previstos, dando proteção adequada e mantendo a qualidade do produto. Essas embalagens podem ser do tipo almofada, a vácuo, atmosfera inerte, válvula aromática, válvula sólida, hermética, encapsulamento para monodoses e também a venda a granel, que é permitida desde que o prazo de validade seja inferior a 40 dias após a torrefação, e também deve obedecer à legislação vigente sobre embalagens e rotulagens. Vou falar sobre o método de conservação do café. Sempre optar por embalagens menores. Por que não optar por embalagens grandes? Porque toda vez que você for comprar embalagem grande, você vai colocar no recipiente. E aí vai ter já contato direto com o ar. Daí, toda vez que você precisar ou querer tomar o café, você vai abrir esse recipiente e ele vai ter novamente contato com o ar. E assim, o café ele vai perdendo o frescor dele. Por isso, sempre optar por embalagens menores, mesmo que isso signifique você sempre voltar à loja e comprar novas embalagens. Também, sempre optar por recipientes escuros, não transparentes, porque ele vai ter contato com a luz e toda vez que ele tiver contato com a luz no recipiente transparente, ele vai perder o frescor dele também. Então, sempre optar por embalagens escuras, no caso, recipientes escuros. Também, nunca deixar perto de coisas quentes na cozinha, por exemplo, forno, fogão, micro-ondas e também de temperos, porque ele vai perder o aroma e o sabor dele. Nunca misturar o resto de café com a nova remessa, porque assim ele vai perder o sabor dele. Sempre utilizar o resto do café antes de você colocar a nova remessa. O processamento pós-colheita do café gera diferentes resíduos. São gerados resíduos sólidos, como a casca, a polpa e pergaminho,
resíduos líquidos, resultantes da lavagem e fermentação, cafeína e solvente. Cada um desses resíduos apresenta uma composição química diferente, que é decisiva no aproveitamento dos mesmos. Como tratamento, esses resíduos podem ser empregados como matéria-prima para outros produtos, como, por exemplo, ingrediente alimentício, enzimas, combustíveis, adsorventes, alimento animal, fertilizantes, cosméticos e fármacos. A cafeína pode ser vendida para a indústria farmacêutica e também para a indústria de refrigerantes à base de cola. E o solvente pode ser reutilizado em um novo processo. O desenvolvimento do presente trabalho ampliou nosso conhecimento sobre o café, principalmente sobre o café descafeinado. Todas as pesquisas e estudos realizados sobre o tema possibilitaram uma nova perspectiva sobre todo o processo e do impacto que ele gera, tanto na economia quanto nas questões ambientais. Podemos afirmar que nem todos os objetivos foram concluídos, por conta do ano atípico de 2020, não sendo possível realizar os testes e as análises na prática para concluir o nosso objetivo geral. Ademais, compreendemos a teoria de assuntos, como análise sensorial, análises físico-químicas e a microbiologia do café descafeinado. Em possíveis futuros estudos sobre o tema, nós gostaríamos de colocar em prática muitas das coisas que não foram possíveis durante a realização desse projeto, como investigar a fundo como os diferentes métodos de descafeinização do grão de café influenciam no produto final. O grupo agradece pela atenção. Obrigada.